Gente linda, a paz. Pergunta que entra na lista dos top 10 das perguntas do meu e-mail. Dani, quando é que você casa? Não, não é essa não, mas essa também. Mas a de hoje é: Dani, eu sou batizado no Espírito Santo? Ou Dani, quando que eu vou ser batizado no Espírito Santo? Ou Dani, quando eu oro em línguas eu sou batizado no Espírito Santo? Ou Dani, se eu não orar em línguas eu não sou batizado no Espírito Santo? Afinal de contas, o que é o batizado no Espírito Santo? Como eu já disse no vídeo 81, eu explico o que é batismo. Batismo, na verdade, é uma mistura. Batismo é quando você mergulha. Batismo é quando você e o Espírito passam a ser uma pessoa só. Vamos relembrar bem rapidamente. O ser humano, de acordo com Romanos, no capítulo 3, é absolutamente desgraçado, perdido e todos pecaram. Todos e todas. Só Jesus não entra nessa história porque Jesus ele nasceu do Espírito Santo. Mas todo mundo que nasceu de pai e mãe, todos e todas estão destinados ao inferno. Jesus ele não vem mandar ninguém para o inferno, Jesus ele vem arrancar as pessoas de lá. É diferente. Quem vai para o inferno não é quem peca, quem vai para o inferno é quem não crê na salvação de Jesus. É muito diferente, muito profundo, mas não é o assunto desse vídeo. Por todos os seres humanos serem desgraçados e serem caídos e estarem apartados de Deus, todos eles se fizeram inúteis, de acordo com o texto que eu acabei de citar de Romanos 3, é necessário que tenha uma ação primeiro de Deus para vir se revelar até nós. E essa revelação vem principalmente, quase que exclusivamente, através da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho vem e é pregado para mim, é como Mateus no capítulo 13 fala, a semente ela é lançada. O semeador lá desse capítulo de Mateus 13, ele vai lançando as sementes e às vezes ela cai num coração de pedra, ou no coração de areia, ou no meio do caminho, ou o coração que é o terreno fértil. Depois você lê lá pra você ver o que cada um quer dizer, que eu faço um vídeo sobre isso mais pra frente. Mas eu quero falar agora desse último coração que é o coração do terreno fértil, que é onde a semente cai, e essa semente que é a palavra de Deus, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, ela vai brotar, e ela vai crescer, e ela vai florescer, e vai dar muitos frutos, e frutos, e frutos, e frutos, de acordo com João capítulo 15. A ideia do que eu estou querendo te dizer aqui é que há uma diferença bem grande de uma pessoa que ouve o Evangelho e uma pessoa que ouve e recebe aquele Evangelho. A pessoa que ela recebe a palavra de Deus e aquilo transforma a vida dela, essa pessoa, de acordo com Romanos, capítulo 6, no verso 3, essa pessoa ela foi batizada com Jesus na morte. A morte de Jesus valeu como a morte dela, mas aí a ressurreição de Jesus também vale como a ressurreição dela. Essa ideia de batismo com Cristo, essa ideia de se misturar com Jesus na morte, para se misturar com Ele também na ressurreição, é o que me capacita de nascer de novo. Por isso que aí eu sou apto a entrar no reino dos céus, como Jesus fala para Nicodemos em João 3,3. É impossível que se entre no reino de Deus se não nascer de novo. Eu nasço de novo na ressurreição de Cristo com Ele. Quando eu ouço o Evangelho, eu aceito aquilo como verdade na minha vida. E deixa eu te falar, querido, deixa eu te falar, esse é o batismo no Espírito Santo. É isso que é o batismo no Espírito Santo. É quando você tem pleno entendimento do que Jesus fez por você, do que aconteceu na sua vida, da mudança que aconteceu a partir do momento em que a morte de Jesus passou a ser a sua e a ressurreição de Jesus também passou a sua. Nesse momento, você só vai entender isso se o Espírito Santo te revelar. E o Espírito Santo te revela quando ele é um com você. E nesse momento, você foi batizado no Espírito Santo. A comprovação final disso que eu estou te falando está em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 3, quando Paulo fala o seguinte: é impossível que alguém diga que Jesus é o Senhor se não for através do Espírito. Se eu comecei esse vídeo falando que as pessoas são absolutamente separadas e desgraçadas de Deus, de forma que ele fala e a gente não consegue ouvir, de acordo com Isaías capítulo 59, no verso 2, nossas orações não chegam até Deus porque há uma barreira de pecado separando. Mas quando eu nasço de novo, essa barreira é rasgada, o véu é rasgado. Jesus é o novo e vivo caminho. Então agora eu consigo ir até Ele porque Ele está em mim. É uma dupla morada, eu moro nele, Ele mora em mim, o Espírito Santo habita em mim. Por isso eu faço parte do esconderijo do Altíssimo, do Salmo 91. Então o batismo do Espírito Santo é quando eu sou misturado com Jesus. E a maior prova de que eu sou misturado com Jesus é que eu posso falar com a minha boca cheia de alegria: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu entendi o sacrifício que Ele fez por mim e Ele me amou primeiro, e é por isso que eu o amo e entrego a minha vida de volta. Parabéns, você foi batizado no Espírito Santo.
Eu estou falando isso porque é impossível que um homem ou uma mulher consiga dizer que Jesus é o Senhor da vida dela ou dele se o Espírito Santo antes não o convencer dessa realidade, de acordo com João no capítulo 16, que fala que o Espírito Santo vai vir para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Também é um assunto para outro vídeo, porque que ele fala essas três coisas nessa sequência. Mas é impossível que um ser humano natural, um ser humano de carne ainda, um ser humano que não é espiritual, é impossível que ele feche os olhos e fale: "Oh Jesus, você é o meu Senhor", porque ele não foi convencido pelo Espírito, ele não foi batizado pelo Espírito. Porque ele é carne e Deus só se relaciona com o Espírito. João capítulo 4, o Pai busca aqueles que os adorem em Espírito e em verdade, porque o Pai é Espírito. Mas aí então vem a parte 2 do vídeo. Ô Dani, mas e o dom de línguas estranhas? Como é que funciona isso? Vamos para nossa base da verdade. A nossa base da verdade não é experiência, porque a experiência Deus tem um com cada uma. Eu não posso viver na experiência do outro, eu tenho que viver na base. A base é as Escrituras. Primeiro de tudo, cara, a questão do Pentecostes. Eu já vi muita gente falando assim nas igrejas: hoje o Pentecoste vai acontecer aqui, hoje desce o Pentecoste de novo. Mas cara, peraí. O Pentecoste foi uma obra espiritual? Lógico que foi, a descida do Espírito. Mas a intenção ali, a intenção do Pentecoste é diferente da intenção do dom de línguas que você vai ver em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Como assim? Quando a gente vai ver a descida do Espírito em Atos, lá no capítulo 2, que Pedro começa a pregar depois, né, tal, e tem 3.000 convertidos, mas antes disso, você vai ver no verso 6, a partir do verso 4, começa do 4, depois no 5 e no 6 termina essa parte que eu quero dizer. Quando eles começam a orar nas línguas estranhas, eram estranhas para eles, mas essa língua ela não era estranha para alguém. A prova disso é que no verso 6 as pessoas começam a ouvir o evangelho na língua delas. Deus não revelou para eles o dom de entendimento. Não, porque eles ali nem eram novas criaturas. Como é que nova criatura vai receber dom de discernimento de línguas? Eles não tinham isso. Eles ouviram a língua deles porque as pessoas que estavam orando, elas oraram na língua deles. Como assim? O que aconteceu ali no Pentecostes é que, como era uma época de festa, a cidade de Jerusalém estava lotada de gente. E por estar lotada de gente, tinha gente de todos os povos. Tinha os etíopes, tinha cítara, tinha grego, tinha cara de tudo que era canto do mundo. E quando os apóstolos, os que criam em Jesus, eles começaram a orar na língua dessas pessoas, essas pessoas, de longe, de outras línguas, outros povos, outras culturas, começaram a ouvir a verdade de Jesus na língua delas, e eles ficaram espantadíssimos. Eles falaram assim: então o cara tá orando na minha língua? Que história é essa? Por que Deus fez isso? Cara, o Pentecoste foi uma obra exclusivamente evangelística. Muito mais, foi uma obra espiritual, mas muito mais do que espiritual, foi evangelística, para que essas pessoas que ouvissem fossem para casa delas e pregassem o que elas ouviram, e lá o Espírito Santo descesse e lá fizesse outras obras, para que o evangelho chegasse até as pessoas como eu e você hoje. Diferente, cara, de quando você vai ler sobre o dom de línguas que está descrito em 1 Coríntios, quando Paulo fala que é para edificação própria. Então como é que vai funcionar essa questão dos dons de língua na igreja, o dom de orar em línguas? Como é que funciona esse negócio? A gente vai ter que pegar a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ver a sequência que Paulo fala sobre esse dom. É legal de ver que já a partir do verso 4 ele começa a falar assim que os dons são vários. A diversidade de dons, a diversidade de serviços, a diversidade de intenções, de propósitos, mas Jesus é o mesmo em todos. Tá entendendo? Não é que quem ora em línguas é mais especial do que quem profetiza. Não é de que quem, sei lá, cura é mais poderoso. Primeiro que o poder é todo do Espírito. Não existe fulano tem o dom de cura. Fulano não tem nada. É o Espírito no fulano que realiza o dom de cura. É assim que funciona. O cara não é... Gente, tira essa ideia de que existe pastor poderoso, que existe X-Men, que existe, sei lá, eu sou o Magneto, o outro é o Wolverine, o outro é o Superman, o outro é o Homem de Ferro. Pelo amor de Deus, é o mesmo Espírito que tem uma diversidade de faces, de ações, de propósitos, que sempre termina em conversão de pessoas e cuidado da igreja. Isso que eu estou te falando, você já começa a ver a partir do verso 8, cara. Quando ele fala assim, a uns é dado o dom de sabedoria, pro outro de conhecimento, o outro de profecia, o outro de cura, o outro da fé, o outro de discernimento de espíritos, o outro de interpretação de línguas, o outro dom de línguas. Como que eu posso falar que o sinal de que eu sou batizado no Espírito Santo é orar em línguas se existe uma série de dons?
Não só o de línguas, não fala na Bíblia que todo mundo vai orar em línguas, fala que dom de línguas é um dos. Como que eu posso limitar e falar que não, só os que oram em línguas são batizados no Espírito Santo? Porque então eu estou mandando pro inferno, se eu falar um negócio desse, eu estou mandando pro inferno todo mundo que não ora em língua. Ah, você não ora em língua, então você não foi batizado no Espírito Santo, então você está lascado, você vai sentar no colo do capeta. Pelo amor de Deus! Isso está muito bem escrito no verso 12. 1 Coríntios 12, ele fala assim, cara, porque são vários os dons, porque nós somos vários membros de um só corpo. Vários membros de um só corpo onde Cristo é a cabeça. Cada membro tem a sua função. O pé é um, a mão é outra. Eu não posso falar que só o pé é que faz parte do corpo, que a mão também faz, mas a mão tem outra função. É curioso de ver, cara, quando você lê 1 Coríntios 14, no começo, parece que Paulo coloca a oração de línguas como o menor dos dons. Eu não estou falando que não é importante, é lindo, coisa mais linda do mundo. Mas ele é, na ordem de importância, ele é o menor. Ele coloca a profecia como o maior, ele coloca a pregação do evangelho, profecia no caso é pregação do evangelho, como o maior dom. E acima de tudo, cara, óbvio que é o amor, óbvio. É muito legal de ver o cuidado que Paulo tem quando ele começa a ensinar a colocar ordem nas coisas espirituais. Porque tem hoje uma ideia seguinte, o homem é muito espiritual, não mexe com ele, porque tudo que ele fala é de Deus. Não é verdade. Eu fui no culto uma vez, há um tempo atrás, e o pastor começou a orar em línguas, orar, só que ninguém interpretava. Aí uma senhora do meu lado começou a levantar a mão e chorar, aleluia, 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 aleluias, 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 aleluia. Aí eu não resisti, eu segurei na mão dela e falei, querida, desculpa ser grosso, né, mas querida, o que ele tá falando? Porque eu não tô entendendo. Aí ela falou assim, eu não sei. Eu falei, então como é que você tá dando glória e aleluia desse jeito? Aí ela falou assim, ai Dani, ele é o pastor, ele é a voz de Deus, ele não fala besteira. Cara, é desesperador ouvir um negócio desse. A ordem bíblica de 1 Coríntios 14, no verso 23, e ó, eu tô falando porque tá escrito aqui, ó, tá na minha Bíblia aqui, ó, e eu ainda peguei a versão interlinear, ela é no grego, ela é o grego original, ela é antes de todo João Ferreira de Almeida, da revista atualizada, ela é antes da linguagem de hoje, ela é da NVI, ela é a original, para não ter perigo de falar besteira pra vocês. E a ordem aqui tá falando o seguinte, se houverem pessoas orando em línguas, que seja no máximo 2, 3, no máximo, e haja intérprete, para que não venha um novato, ou hoje em dia os visitantes da igreja, ou alguém que não conhece a palavra ainda, e olha e fala, meu Deus, é tudo bando de louco. Ele não vai falar, meu Deus, porque ele não é crente, né? Ele vai falar assim, sei lá, vai falar, caramba, isso é tudo louco, por que eu vou pro forró? Eu prefiro dançar forró, dançar funk. Não que seja pecado dançar forró, dançar funk, é só fazer a piada, tá? Então as coisas espirituais têm que ter ordem e decência, porque afinal de contas o reino de Deus é um reino de ordem e decência. Até na oração em língua tem que ter decência. E o último ponto que eu queria dizer é quando as pessoas falam sobre língua dos anjos. Eu agora vou dar uma interpretação minha, depois de orar muito e pedir muito entendimento para Jesus, que a língua estranha que se ora não é língua dos anjos. Não é que se você chegar no céu vai ter os anjos falando naquela língua que é orada, um conversando com o outro, não creio, profundamente não creio. Porque eu creio que Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 13 sobre a língua dos anjos, ele está usando uma hipérbole. Quando ele fala o seguinte, gente, ó, é o seguinte, vocês podem ter o dom de cura, vocês podem ter o dom de profecia, vocês podem ter o dom, sei lá, o dom de multiplicar pão, então, você pode até ter o dom, não existe, tá? Tô exagerando igual Paulo fez. Você pode ter até o dom de transformar água em vinho, você pode ter até o dom de falar a língua dos anjos, mas não necessariamente que ela existe, cara. Ele tá usando uma hipérbole. Ele tá falando tudo isso porque daí ele termina falando, se você não tiver amor pelo próximo, todos os seus dons não servem de nada. Porque daí você está querendo dom para louvor próprio, você está querendo usar o dom que Deus te deu para benefício próprio, você ser o gostosão, o X-Men, você acha que tem o dom de cura porque agora você é o Wolverine das igrejas. Cara, por isso que ele usa essa hipérbole, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que bate e não sai som nenhum, ou seja, eu não serviria para nada. Por isso que o dom Master, Blaster, Powerful, Top, Red Bull, Hadouken, Shoryuken, do máximo é amar ao próximo. É o amor, cara. Você, então eu não tenho nenhum dom. Você ama o próximo, você cuida do próximo, você prega o evangelho pro próximo, você se preocupa com a vida do próximo, você ora pelo próximo, você está interessado que ele vá pro céu, pro mesmo lugar que você e tem o nome escrito no livro da vida. Dani, eu tô! Glória a Deus, você tem o maior dos dons, que é o amor. Então, para terminar, batismo no Espírito Santo é quando o Espírito te convence de quem Jesus é, do que ele fez e o que ele vai ainda fazer por você. É saber com toda certeza que você nasceu de novo com Cristo através da morte e a ressurreição. Você é uma nova criatura e você tem o nome escrito no livro da vida por total amor, obra, misericórdia e graça de Jesus. Você não faz nada para ser salvo, você só não atrapalha. A única obra do ser humano
para se manter salvo é não atrapalhar o que o Espírito quer fazer. Ande em santidade, deixa o que Jesus vai fazer. Isso é sinal de que você foi batizado no Espírito. E orar em línguas é um dos dons, de uma série de vários. E se você não acredita em mim, pega a sua Bíblia e lê 1 Coríntios 12. Dani, meu pastor disse diferente. Rapaz, seu pastor, o padre, o papa, Maria, José, Benedito, pode falar o que quiser. A verdade está nas Escrituras. Eu sou Daniel Saad e Jesus Cristo é a única verdade. Ô glória!